bem, agora sim, podemos dar início à nossa introdução ao módulo de biossegurança, que vamos ter aí nas próximas 5 aulas, tá? Então, para começar, vocês já ouviram esse termo? Já ouviram falar sobre biossegurança? Mas já se perguntaram realmente o que significa esse termo? Biossegurança? Ah, a gente sabe que tem um desenho lá que parece meio coisa de filme, de laboratório e tudo mais, tem um risco e tal, mas nunca parei para pensar exatamente o que é biossegurança, para que ela serve, quando que eu uso ela, né? Quem que faz isso por mim? Então, essa aula para a gente despertar um pouquinho mais, né, essa reflexão, essa visualização da presença da biossegurança no nosso dia a dia. Tá? Então, pense em que situações no dia a dia você pratica, deveria praticar pelo menos a biossegurança. Atualmente, como a gente está num período aí de distanciamento social, de grande preocupação com a disseminação de doenças infectocontagiosas, especialmente uma em especial, né, que é o que está nos fazendo manter esse distanciamento social, mas neste momento que a gente está vivendo, temos aí as medidas, né, de biossegurança muito presentes na nossa vida. Tá na rede social, tá no rádio, tá na televisão, tá nas pessoas falando, tá em tudo quanto é lugar. Tá lá, lavar as mãos, não compartilhar objetos, usar máscara, né? Estamos praticando. Então, né? É isso mesmo, a gente espera que sim, pelo menos. Então, talvez a gente esteja agora tendo as medidas que a gente deveria tomar todos os dias, todo o tempo, para evitar esse contato, né? Comprou alguma coisa fora de casa, no mercado, na farmácia? Chega em casa, faz uma limpeza, passa um álcool, uma esterilização ali, dá uma amenizada no negócio, lava a sua fruta, né? Talvez não são medidas que a gente usualmente faz, né? Comprar lá você vai comprar a sua bolacha lá no mercado, você vai na Americanas comprar um chocolate. É muito raro você ir lá comprar e higienizar o seu alimento, por exemplo. Limpei a caixa de café. Exatamente, Agatha, olha aí. Muito bem. Então, não é algo comum, não é algo que está tão presente na vida das pessoas hoje em dia. Porém, com este cenário atual, a gente está enfatizando muito mais as medidas de biossegurança, né? Que bom, e espero que isso se perpetue aí, mesmo quando a gente voltar ao contato com as pessoas, que essas medidas de proteção elas se mantenham na cultura, né? Espero que assim seja. Então, o que significa esse termo? A gente sabe que bio é o termo que significa, ele está ligado a tudo que é vivo. Então, bio está ligado à vida. Logo, biossegurança seria, na verdade, a segurança da vida, né? Tudo aquilo que a gente utiliza para preservar a nossa integridade física, a nossa saúde, a nossa vida, tá certo? Inclusive, pessoal, para quem usa carro, para quem usa moto, inclusive cinto de segurança é uma medida preventiva para a segurança da sua vida. Inclusive, para quem anda de moto, capacete é um dispositivo que está preservando a sua vida, tá? Então, só para vocês já tomarem essa consciência de que a gente não está falando aqui só do risco biológico, de contato biológico, né? Mas também de todos os outros riscos ocupacionais que a gente já viu
lá na nossa aula em que falamos sobre os riscos ocupacionais, tá? Então, vocês já têm esse conhecimento, né? Porém, aqui a biossegurança, ela está mais relacionada aos ambientes, ao risco, nos direciona, né, essa imagem, essa ideia de mais risco biológico, porque nós somos da área da saúde. Então, um dos nossos principais vetores de contaminação vão ser micro-organismos, portanto, risco biológico. Certo? Definição, então. Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, proteção do trabalhador, minimização dos riscos inerentes às atividades, tanto de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço. Então, percebam que no nosso ciclo, durante a graduação, a gente passa por praticamente todas as atividades, né? Pesquisa, quando vocês vão fazer lá o TCC de vocês, ou algum projeto de iniciação científica. Ensino é o que a gente faz neste momento. Desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, que são atividades que vocês vão fazer lá nos estágios, lá na vida profissional de vocês, como fisioterapeutas, né? Visando a saúde do homem, dos animais e a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. A biossegurança surgiu lá em 95 com a Lei 8.974 e é supervisionada lá pela CTN-Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, isto no cenário brasileiro. Tá? A biossegurança ela é caracterizada como um campo de conhecimentos e práticas com diferentes preocupações sociais e ambientais, que tem por objetivo conhecer, prevenir, minimizar e até eliminar os riscos que o trabalho científico, que as práticas de prestação de serviço ou o trabalho técnico podem oferecer à vida e ao meio ambiente. A biossegurança se tornou um processo funcional e operacional fundamental nos serviços de saúde, por abordar medidas de proteção da equipe de assistência e usuários em saúde. Ela pode ser definida como um conjunto de saberes direcionados para as ações de prevenção, minimização ou eliminação dos riscos inerentes às atividades de pesquisa, as atividades de produção, de ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, as quais podem comprometer a saúde do homem, dos animais, plantas, meio ambiente, da qualidade dos trabalhos, né? Então, essa é a definição que a gente já viu anteriormente, tá? Para fixar, então, a biossegurança ela está em todos os níveis de processamento entre o nosso contato com outras pessoas, com outros animais ou com o meio ambiente, tá? Então, está em todos os processos, independente da relação que a gente tem. Então, um pouquinho de legislação a gente já viu, né? A gente já viu bastante sobre legislação, a gente passou por praticamente todas as NRs mais importantes do ponto de vista da fisioterapia, mas aí a gente vai recapitular tudo isso. A biossegurança está relacionada à prevenção de acidentes em ambientes ocupacionais, incluindo o conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas. Entretanto, o tema abrangente ainda, o tema ainda abrange técnicas de engenharia genética, definindo a segurança e o risco para o ambiente e para a saúde humana, associadas à liberação no ambiente dos organismos geneticamente modificados. Vocês já ouviram falar desses organismos, né, pessoal? Então, a gente vai ver ele mais para frente, mas podem ser
alimentos, podem ser animais, podem ser células, bactérias, coisas que são passíveis de serem modificadas e isso tem uma regulamentação para que isso possa acontecer dentro de padrões éticos de ciência e humanização. De maneira geral, a segurança ela abrange o campo da saúde, da segurança do trabalho, ambiental e da engenharia genética. Assim, a gente pode segmentar a biossegurança em duas vertentes, em dois segmentos. A biossegurança legal, que aqui no Brasil trata das questões envolvendo manipulações dos organismos geneticamente modificados e pesquisas com células-tronco embrionárias. E aqui cabe muita polêmica, muita discussão do ponto de vista ético, do ponto de vista de humanização, de interferência na vida, enfim. São questões muito polêmicas mesmo. E a biossegurança praticada, que é aquela desenvolvida nos hospitais, nos ambulatórios, em todo o setor de prestação de serviços relacionados à saúde, e que envolve riscos presentes nesses ambientes que se encontram no contexto de segurança ocupacional. Então, são essas duas vertentes, né? Tanto a parte de ciência, tecnologia e pesquisa, quanto a biossegurança que a gente pratica tanto no nosso dia a dia quanto no ambiente de trabalho, especialmente nos serviços de prestação de saúde. Vamos ver aqui como que funciona essa parte da biossegurança legal, né? Que são aquela biossegurança relacionada à pesquisa, à saúde, à tecnologia. Saúde, né? Também. A pesquisa e tecnologia, principalmente. Então, a biossegurança, nessa conceituação legal, começou a ser muito questionada lá nos anos 70, quando pesquisadores estavam tentando transferir a expressão do gene da insulina para a bactéria da Escherichia coli. Então, na verdade, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar como foi o desenvolvimento da pesquisa da insulina, é algo bem interessante mesmo. Até posso trazer aqui a história para vocês como um texto complementar para quem quiser. Mas durante todo o processo de desenvolvimento da insulina, várias coisas foram testadas, removendo pâncreas de animais, por exemplo, para injetar nas pessoas, para oferecer para as pessoas. Posteriormente, foram utilizadas aí outras técnicas para sintetizar a própria insulina. Mas lá nos anos 70, alguns pesquisadores, alguns cientistas estavam tentando fazer essa transferência do gene da insulina lá para a Escherichia coli poder sintetizar, né? Esse era o objetivo daqueles pesquisadores, fazer com que aquela bactéria produzisse insulina por uma questão de manipulação genética, né? Queriam colocar lá o gene de expressão da insulina e fazer com que a maquinaria, com que as organelas da Escherichia coli fizessem a produção, né? Fizessem a leitura daquele trecho do DNA, aquele trecho genético, e fizesse ali a tradução para expressão da insulina. Então, naquela época, isso gerou um movimento da comunidade científica muito forte com relação à ética, com relação a até que ponto se pode fazer esse tipo de manipulação, né? Pensando que os nossos códigos de ética e de controle de
interferências, comitê de ética mesmo de pesquisa, começaram lá após a Segunda Guerra Mundial, porque na época da Segunda Guerra Mundial eram feitos muitos experimentos com pessoas vivas, enfim, vocês já sabem toda essa história. Então, ali nos anos 70, ainda estava com essa discussão muito forte sobre até que ponto a gente pode, os pesquisadores, eles podem intervir para desenvolver suas tecnologias e para desenvolver a medicina, e até que ponto isso é aceitável do ponto de vista de humanização, da ética, enfim. Então, lá no ano de 1974, os pesquisadores fizeram a Conferência de Asilomar. Nesta conferência, foram tratadas lá questões sobre engenharia genética, sobre a segurança dos laboratórios, e a partir desta Conferência de Asilomar de 74, surgiu lá nos Estados Unidos as normas de biossegurança do National Institute of Health, que é o setor que é o Instituto Nacional de Saúde lá dos Estados Unidos. Então, eles criaram essas normas de biossegurança lá nos anos 70, lá nos Estados Unidos. O objetivo dessas normas era alertar a comunidade científica quanto às questões de biossegurança relacionadas a essa tecnologia de manipulação do DNA, por isso se chama DNA recombinante, que é quando você tenta inserir trechos de DNAs que você acha interessante, que você queira, num outro organismo, numa célula que vai ler aquele trecho de DNA e produzir e transcrever aquilo em alguma expressão de proteína. Tá? A partir disso, a maioria dos países se sentiu obrigado a estabelecer suas próprias normas de biossegurança. Então, foram pressionados pela galera ali da conferência a criarem suas próprias diretrizes e as suas legislações e regulamentações com relação à biossegurança, especialmente que envolvessem a engenharia genética. Porque até então a gente não tinha uma delimitação de até que ponto você pode alterar um sistema genético, né? Tanto que lá nos anos 90 tivemos a formação do clone, da ovelha Dolly e tudo mais, vocês já sabem dessa história, né? Mas antes disso, lá nos anos 70, já começaram a se preocupar com a delimitação de até onde as pesquisas poderiam mexer nessa engenharia genética. Então, aqui no Brasil, a biossegurança ela é estabelecida lá pela Lei da Biossegurança, é regulamentada pela CTN-Bio. Então, eu deixei o link aqui para vocês do site do Ministério, que agora é Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? Que tem lá todas as informações referentes a essa comissão de biossegurança, principalmente atuante aqui no Brasil nesta questão de alimentos geneticamente modificados, tá? Mas também pesquisas com células embrionárias. Além de estabelecer normas e mecanismos de fiscalização que regulamentam qualquer atividade que envolva organismos geneticamente modificados, a nossa lei de biossegurança aqui do Brasil também regulamenta as pesquisas com células tronco embrionárias. Tudo que envolve a engenharia genética está pautado nesta legislação, tá? Na lei da biossegurança. Organismos geneticamente modificados são qualquer organismo em que o material genético,
Até tá ali o termo, a sigla já tá em inglês, né? Não, mentira. A sigla está em português, né? Por isso que tá diferente. Então, ácido desoxirribonucleico ou ácido ribonucleico. Qualquer organismo que venha a ser alvo de modificações em trechos, em fragmentos dessa sequência de DNA, por engenharia genética. Apesar dos benefícios que essa tecnologia pode trazer, o uso o uso dessas medidas, elas geram muitas controvérsias quanto aos aspectos éticos, econômicos, sociais e, em especial, quanto aos efeitos da liberação de organismos geneticamente modificados no meio ambiente e o seu impacto na saúde humana e animal. Então, percebam que os aspectos polêmicos relacionados a DNA recombinante, a qualquer alteração na genética, são com relação aos efeitos que esses organismos modificados vão ter, tanto na vida humana, na vida do reino animal, na vida do reino da fauna e da flora, quanto no meio ambiente, na contaminação das águas, dos rios, dos oceanos, tá? Então, a gente não sabe exatamente quais são os efeitos que pequenas mudanças nos trechos do DNA de determinados organismos, eles vão repercutir na saúde do nosso planeta como um todo. Não somente na nossa saúde enquanto seres humanos, mas de todo o reino animal, de todo o reino plantário, das águas, do ar, enfim, de todo o planeta. Um exemplo dos organismos geneticamente modificados são os alimentos transgênicos. Né? Diversas empresas, produtores, cientistas defendem a tecnologia, afirmam que ela pode aumentar a produtividade. Então, há pessoas pensando em produtividade em larga escala, em tempo de armazenamento, pensando mais na questão de produção mesmo, na questão de comercialização, tá? Além de permitir redução do uso de agrotóxicos, isso seria um sinal positivo, além de aumentar o tempo de duração daquele alimento. Por outro lado, ambientalistas afirmam que é um produto perigoso porque a gente não conhece os efeitos que eles têm sobre a saúde humana, a saúde do reino animal, nem na saúde do meio ambiente como um todo. Porém, lá na nossa lei de biossegurança, também está pautada lá as pesquisas com células-tronco, e essas pesquisas, elas alimentam a esperança de pessoas para encontrar o tratamento e até mesmo a cura para doenças cardíacas, degenerativas, neuromusculares e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês um videozinho. Deixa eu passar aqui, cadê? É exatamente isso aqui, ó. Uma guia do Google Chrome. Deixa eu passar aqui rapidamente. Estão conseguindo visualizar, pessoal? O videozinho aqui da Laís Souza. Então, para quem não conhece, a Laís Souza, ela era uma ginasta, uma atleta de alta performance. Ela sofreu um acidente que deixou ela tetraplégica, na verdade, né? Então, eu vou passar aqui só uns minutinhos desta matéria para vocês. Estão visualizados? O acidente deixou a Laís tetraplégica, sem sensibilidade
Aqui tá travando. Aqui para mim tá todo travado também, pessoal. Mas enfim, vou contar então um pouquinho da história da Laís Souza para vocês. Ela teve um acidente, ficou tetraplégica, porém, apesar disso já fazer alguns anos, ela continua fazendo fisioterapia todos os dias ou 3 vezes por semana. Ela já se recuperou muito bem da sua lesão. Ela utiliza de órteses, de eletroterapia, de vários recursos para fazer os movimentos e fazer as contrações musculares. É claro que, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, não é possível que aqueles neurônios que foram rompidos na lesão, que foram seccionados na lesão que ela teve, eles voltem a se conectar só pelo estímulo de contração muscular que ela está tendo. Porém, por que se faz isso, neste caso da Laís Souza? Para que, quando a medicina, quando for possível esse tipo de tecnologia, permitir com que as pessoas façam esse religamento, um novo tipo de conexão entre o cérebro e os músculos, entre a parte periférica, para controlar os movimentos, para que quando a gente tiver esse tipo de tecnologia, ela possa estar preparada para conseguir se movimentar. Então, ela tem essa preservação dos músculos, essa preservação do sistema osteomuscular, articular, e do sistema vascular, linfático e tudo mais, para que, se um dia isso for possível, deixa eu fechar aqui então, para que, se um dia isso for possível, ela tenha todas as condições de receber esse tipo de tratamento. Eita, vamos ver se eu consigo voltar aqui, certo? Então, não tá dando para passar aqui um videozinho para vocês, né? Então, vamos sabendo que passar vídeo aqui pelo Google Meet não dá muito certo. Então, vamos continuando aqui. Né? Então, exatamente isso que as células-tronco trazem de expectativa mesmo, para isso que se estuda, né? São células que têm um alto poder de se transformar em qualquer outra célula especializada, de acordo com os estímulos, com a expressão de proteínas, com a expressão de sinalizações dentro daquela célula do período embrionário, porque ela é capaz de desenvolver qualquer tipo de célula para qualquer tipo de tecido. Então, muito se especula sobre essas pesquisas com células-tronco, né? Essa nova lei, que é agora de 2005, então há 15 anos atrás, permite a utilização de células-tronco para fins de pesquisa e terapia, impondo algumas condições, que sejam embriões inviáveis ou que sejam embriões congelados a um tempo superior a 3 anos, com o consentimento dos genitores, das pessoas que colocaram esses embriões lá para congelamento, e é vedado qualquer tipo de comercialização desse tipo de material celular. Entretanto, a maioria das técnicas implementadas nessa área exige a destruição do embrião. Então, isto é algo que traz muita polêmica também do ponto de vista humano, do ponto de vista ético, até com relação à determinação, né, de em que ponto começa a vida humana. Se só aquele embrião já é uma vida humana, se é só quando ele já desenvolve algumas semanas de desenvolvimento. Então, é algo que ainda não se tem muito bem estabelecido, existe essa brecha, essa determinação de uso dessas células embrionárias para pesquisa e para terapia, porém, ainda temos diferentes vertentes, diferentes grupos que defendem
o uso para pesquisa, para terapia, para desenvolver a medicina, e existe pessoas que são contrárias, que se posicionam de uma forma a acreditar que isso pode ser realizado de uma forma diferente, que não precise utilizar embriões e de repente, assim, fazer de uma forma que não impacte na vida, numa possível vida que viria a ser gerada, tá? Então, percebam que é muito difícil, cada um de vocês vai ter uma opinião sobre isso, vai assumir de acordo com as suas crenças, de acordo com aquilo que acha correto para si, e não tem problema esse tipo de julgamento, tá? Isso é sempre um posicionamento crítico muito pessoal, muito individual de vocês, de acordo com as experiências que vocês tiveram, com as crenças e com a cultura de vocês, enfim, tudo o que é inerente a cada um de vocês. Isso é uma opinião muito pessoal e não tem problema. Qualquer tipo de opinião é válida porque é individual de vocês, tá? Ainda não existe um consenso dizendo que é sim para uma coisa e é não para outra coisa, tá bom? E é importante que exista esse tipo de diferença de discussão para que seja debatido diferentes pontos e que para que isso possa vir a ser esclarecido mais para frente, tá? Então, aqui eu coloquei esses dois pontos, né? Muitos cientistas afirmam que as células-tronco são retiradas do embrião antes da formação neural, então, teoricamente, é antes da existência da vida. E já outros pesquisadores defendem a ideia de que mexer com essa célula embrionária está afetando um ser vivo, né? Mesmo que seja um ser vivo celular. Além disso, ainda existem poucas utilizações de células-tronco embrionárias. Ainda não temos tecnologia ou pesquisa ou ciência suficiente para fazer isso ser uma alternativa viável até o momento em determinadas patologias. E algumas características atribuídas aí às células embrionárias podem ser realizadas com células-tronco adultas, que não vão estar, né, afetando aí um possível desenvolvimento de uma vida, certo? Então, a ciência está a serviço da população, principalmente quando se trata de pesquisa para a descoberta da cura de doenças que afetam as pessoas e que trazem prejuízos ou limitações para essas pessoas. Muitos tratamentos inovadores têm proposto o uso de célula-tronco embrionária para diferentes patologias, fazendo até com que pessoas que sofreram lesão na coluna tenham a possibilidade de voltar a andar. Que é exatamente o que eu queria mostrar para vocês no vídeo da Laís Souza. Quem tiver interesse, procura, dá uma pesquisada aí. É até interessante para vocês verificarem quais os tipos de treinamento ela faz, que são treinamentos exaustivos, e se vocês acompanharem a evolução dela ao longo dos anos, vocês vão ver que a dedicação da equipe de fisioterapia e da própria dedicação individual dela, muito pessoal dela, fez com que ela tivesse avanços muito bons, muito otimistas na recuperação das movimentações que ela apresenta. Próximo ponto que a nossa lei de biossegurança abrange é a nossa biossegurança praticada, né? Teve início lá nos anos 60 e 70, foi impulsionada pela indústria, que começou a aplicar medidas de biossegurança como estratégia para prevenir, eliminar e até minimizar os riscos associados ao trabalho mesmo. A biossegurança tem ganhado destaque uma vez que o trabalho tem sido visto não apenas como fonte de renda, mas também como meio de valorização individual e convívio social. Porém, quando existem algumas circunstâncias que não são favoráveis, o local de trabalho pode apresentar riscos à saúde
interferindo na qualidade de vida dos trabalhadores. Nesse sentido, a preparação dos profissionais em relação à legalização das políticas voltadas para as práticas que buscam a biossegurança devem ser uma obrigação e constante alvo das empresas. Beleza, isso a gente já sabe, né? Mas existem algumas organizações que realmente trazem as normativas e trazem as indicações ou as exigências que precisam ser atentadas, precisam ser cumpridas nessas empresas, né? Como resoluções lá da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Anvisa, do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Trabalho, que são as MRs, no caso, que a gente já viu, né? Entre outros. Esses órgãos, eles reforçam a importância dos procedimentos de biossegurança com interesse sempre voltado para os processos e riscos ocupacionais. O conceito de risco ocupacional, que a gente já conhece, leva em conta o interesse dos trabalhadores e a sua efetiva participação na prevenção, análise e tratamento dos mesmos. Dessa maneira, a gente pode dizer, a gente pode assumir que o risco ocupacional é toda e qualquer possibilidade de alguma circunstância no processo e no ambiente de trabalho causar danos à saúde daquele trabalhador, seja por meio de acidentes, doenças ou sofrimento de qualquer ordem, ou ainda através da poluição ambiental. E aí vocês conhecem, né, trabalhos que oferecem um adicional de insalubridade ou um adicional de periculosidade quando a atividade é perigosa, tem risco à vida. O adicional de insalubridade, especificamente, é um direito concedido aos trabalhadores que são expostos a agentes nocivos à saúde, ou seja, aqueles agentes que oferecem risco à integridade física e à saúde dos trabalhadores. Já o adicional de periculosidade, para vocês terem essa diferença, é toda aquela atividade que oferece um risco à sobrevida desse indivíduo. Tá? Então, periculosidade oferece um perigo iminente, insalubridade oferece uma exposição a algum risco, a algum agente nocivo à saúde desse indivíduo. Riscos ocupacionais, então. A insalubridade é definida em função do tempo de exposição ao agente nocivo, considerando o tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador, observando os limites de tolerância. Lembram lá da NR15, que apresenta os limites de tolerância, e o tempo de exposição a diferentes agentes. São consideradas insalubres as atividades ou operações que, por sua natureza, condição ou método de trabalho, expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos. Com isso deve ser remunerado de uma forma que esse indivíduo que esse colaborador, ele vai ser recompensado de alguma forma pela exposição a esse tipo de trabalho. Então, dentre os riscos ocupacionais, algo que a gente já conhece, que vocês já viram, né, quando a gente estudou as NRs, que lá na NR9, na CIPA, a gente tem a elaboração do mapa de risco, né? E o mapa de risco é um instrumento que a gente utiliza, que a CIPA utiliza, para identificar e sinalizar a presença dos riscos ocupacionais no ambiente de trabalho. E lembrem lá que os riscos ocupacionais são 5. Vocês viram, fizeram a prova já, né?
riscos físicos, biológicos, químicos, ergonômicos e riscos de acidente ou mecânicos. Então, aqui só trouxe novamente para vocês a definição, né, dos agentes físicos, agentes químicos. Não precisa passar aqui, pessoal? Acho que não, né? Então, agentes físicos, tudo aquilo que é a exposição de diferentes energias, né? Tudo aquilo que é físico. Agentes químicos são substâncias ou compostos, né? Que podem entrar por via respiratória. Agentes biológicos, tudo aquilo que é micro-organismo, que pode gerar algum prejuízo à saúde e à integridade física do colaborador. Riscos ergonômicos, toda a não adaptação do trabalho às condições psicofisiológicas do trabalhador. E riscos de acidente são todas aquelas inadequações de mecânicas mesmo, de arranjo físico, de equipamentos, de ferramentas, enfim, englobam todas essas partes, né? Então, todos esses riscos, eles são elencados e demonstrados lá pelo mapa de risco, que é uma atribuição da CIPA, né? Criar esse mapa de risco, deixar fixado lá para todos os colaboradores saberem, né? Visualmente fácil, já visualizar a presença daquele mapa, da presença daqueles agentes de risco naquele local de trabalho. Vocês lembram que eu já tinha mostrado esse exemplo de mapa de risco para vocês. Vocês já fizeram mapa de risco também, né? Já fizeram mapa de risco da casa de vocês, muito bem. E provavelmente nos lugares que vocês trabalham, de repente, para quem está trabalhando fora de casa, em algum espaço que vocês vão e já visualizaram que tem uma plaquinha lá do mapa de risco, e vocês já se atentaram a esse tipo de informação que está colada lá na parede das empresas, né? De repente, até no lugar que vocês trabalham, tenha um mapa de risco lá também. Então, pensando aqui agora, quais são os riscos que estão presentes lá na atividade do profissional de saúde? Vocês, enquanto fisioterapeutas, vamos pensar num contexto de estágio, que vai ser, acho que, o primeiro contato de vocês com os pacientes, né? Vai ser ali no estágio da clínica escola. Vocês conseguem elencar alguns exemplos de riscos que vão estar presentes ali no contato de vocês com o paciente? Coloquem ali no chat, vamos ver se vocês conseguem me dizer, né? Que tipo de risco vai estar presente ali no atendimento do estágio, por exemplo. Dou-lhe uma, pessoal. Vamos lá. Escrevam ali no chat, pessoal. Algum tipo de risco. Tipos de risco que vão estar presentes. E aí, Júlia? Em época de Covid, qual é o risco que a gente tem? Isso mesmo. Então, por se tratar de micro-organismo, né, exposição a micro-organismo, seria qual tipo de risco? Muito bem, Aline. Tipo de risco biológico. Mas algo que a gente tem também bem presente
no início do estágio é o posicionamento do fisioterapeuta com relação ao seu paciente. Então, muitas vezes a gente não se dá conta quando está atendendo, mas são manutenção de posturas inadequadas também, né? E aí a gente vai aprendendo o posicionamento correto do terapeuta para se preservar e tudo mais. Mas então também na clínica, nos estágios, vocês também vão estar expostos a riscos ocupacionais. Inclusive vocês, como fisioterapeutas, vão estar expostos exatamente à falta de orientação. Muitas vezes por estar tão preocupada com o raciocínio clínico, tão preocupados com o raciocínio clínico, com o desenrolar ali do atendimento, que se esquecem de preservar a própria coluna de vocês, tá? Mas, se a gente olhar aqui na nossa segunda questão, que é numa área hospitalar, né? Numa área hospitalar, que vocês também vão fazer estágio no hospital, o principal risco que vai ter lá no ambiente hospitalar é exatamente o risco biológico. Agora, em época de Covid, a gente está extremamente exposto ao risco biológico em qualquer lugar que a gente vá, né? A gente precisa encarar as pessoas, qualquer pessoa que estiver ao nosso redor, como alguém com possibilidade de ser um vetor de contágio, né? Porque é um micro-organismo de alta transmissão. Pensando aqui no risco biológico nos serviços de saúde, e independente do setor que vocês forem atuar, o risco biológico, ele realmente é um dos principais riscos que a gente precisa conhecer no atendimento nos atendimentos de serviço de saúde, porque é exatamente algo que está muito passível de acontecer, né? O tipo de transmissão e trocas ali de micro-organismos entre o terapeuta e o seu paciente. Então, aqui a gente entra no tópico de doenças infecciosas, né, que podem ser definidas como qualquer distúrbio causado por um agente biológico infectante, como vírus, bactéria, fungo, qualquer micro-organismo que possa vir a desenvolver algum prejuízo aí na nossa integridade física, nossa saúde. A gente já sabe que com o desenvolvimento do país, temos uma menor incidência ou maior controle das doenças infecto-contagiosas. Por quê? Quanto mais o país vai se desenvolvendo, e o Brasil atualmente é classificado como país em desenvolvimento, quanto maior é o desenvolvimento do país, da sua cultura, das suas tecnologias, do acesso à informação, maior vai ser as práticas de combate e controle de doenças infecto-contagiosas. E especialmente agora que a gente está vivendo esse momento de distanciamento social, a gente está constantemente sendo cobrado, né, para ter hábitos de higienização das mãos, higienização de superfícies de contato frequente, como porta, celular, a maçaneta da porta, no caso, né? Celular, carro, a moto, enfim, os ambientes de trabalho de vocês. Campanhas de vacinação, então, também está muito relacionado ao desenvolvimento socioeconômico do país. Uso de substâncias que são chamadas de antimicrobianas, e isso pode ser o próprio álcool em gel, que está tão em voga agora. No entanto, a reemergência de doenças contagiosas e o descobrimento de novos micro-organismos são uma situação real e potencialmente perigosa.
Já se sabia isso há muito tempo e estamos vivendo exatamente um momento, como descrito aqui pelo Carneiro em 2011, que são a adaptação e a modificação de organismos de uma forma em que eles se adaptam a tudo que a gente conhece como medidas de controle. Então, por exemplo, tomar antibiótico fora da prescrição, você está só fortalecendo a sua bactéria, né? Fazendo com que ela ria da cara do seu anti-inflamatório, do seu antibiótico, na verdade, né? Daí, por outro lado, vírus, a modificação do vírus de uma forma que as vacinas já não são, já não trazem a imunização para determinado tipo de vírus também, né? Enfim, são as modificações e adaptações da vida de diferentes seres vivos na Terra. Apesar de vírus não é um ser vivo, mas também se adapta, né? Também se adapta às modificações. Aqui no Brasil e também em outros países em desenvolvimento, nós temos uma quantidade aí de doenças infecto-contagiosas importantes. O que a gente tem aqui que é bastante comum aqui no Brasil? Temos dengue, tivemos uma época de zika, temos febre amarela em alguns estados também. Que mais aí que vocês podem elencar como esses infecto-contagiosos comuns aqui pra gente? Né? O principal agora até está passando bastante sobre a dengue, está extremamente com bastante caso, né, atualmente. Gripe A. Boa, Gabi. Terceira Guerra Mundial, feita por algumas mídias, exatamente. Né? Então aí as nossas doenças infecto-contagiosas, muito bem elencado. Os nossos dados, boa, Júlia, chikungunya, muito bem. Também, né, outra doença infecto-contagiosa aí que a gente teve que superar. Esses dados demonstram a necessidade de ampliar as redes internacionais de informação e vigilância para enfrentar essas doenças que tendem a se globalizar. E é exatamente o que a gente viu agora nesse período de coronavírus, né? Então, precisamos aí de responsabilidade governamental, políticas públicas, realmente fortalecer as medidas preventivas culturais das pessoas, então, intensificar a higienização e tudo mais que a gente puder, para evitar esse tipo de disseminação global como a gente está vivendo neste momento. As instituições de saúde, elas se deparam com situações aí de crise com possibilidade de introdução de micro-organismos de alta periculosidade. É exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Dengue, zika, chikungunya, HIV, hepatite, tuberculose, assim como síndromes respiratórias graves, que é exatamente o que o nosso coronavírus causa aí na população, que leva a ser tão grave e que é o que justifica, né, a gente estar nesse período de quarentena e distanciamento social. Muito bem. Aqui dá para a gente passar, né? Então, é exatamente isso que a gente falou. Lá nos nossos ambientes de saúde, no ambiente especialmente ambiente hospitalar, e dependendo do local onde vocês vão trabalhar, vocês vão ter muito contato com esse tipo de situação. Mas existem muitos casos na
na prestação de serviço em saúde, que é a transmissão de agentes infecciosos, como vírus da hepatite, vírus da HIV, varicela, bactérias de tuberculose, entre outros micro-organismos, devido a acidentes com materiais de trabalho, como alguns materiais pérfuro-cortantes, ou através das vias respiratórias, que também é algo que a gente está vendo bastante agora no pessoal que está no enfrentamento do pessoal que está atendendo aí as pessoas, os pacientes com coronavírus. Então, tanto acidentes com materiais de trabalho como contato com partículas por via respiratória, devido à falta ou à inabilidade dos equipamentos de proteção, tá? Então, especialmente no manuseio com pérfuro cortantes, que é o que eu quero passar para vocês lá na nossa aula prática, existia uma prática antigamente que era o reencape da agulha, que era realizado principalmente por quem trabalha com perfurações, né? Então, o pessoal da enfermagem, muito mais frequente do que na físio. Mas que era remover a capinha de proteção, né? Da ponta da agulha, vai lá, utiliza a agulha no paciente, e aí a pessoa, antigamente, tinha essa prática de tampar a agulha para jogar na caixinha da Descarpac lá, que é a caixinha de papelão identificada para o descarte, né? Ela é o material, ela é o local adequado para o descarte de pérfuro cortantes. Atualmente é proibido fazer esse reencape. Então a gente desconecta a parte da agulha e joga lá na nossa caixinha de resíduos sem a parte plástica, né? Porque ao fazer esse tipo de reencape, de repente ali na hora da pressa, este trabalhador da área da saúde poderia entrar em contato com aquele material que foi inserido no paciente. O paciente podia ter algum tipo ali de micro-organismo de infecto contagioso, né? E por outro lado, a contaminação por vias respiratórias, que é exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Os profissionais da área da saúde que estão tratando esses pacientes que estão infectados com coronavírus acabam se expondo ao risco ali, mesmo com todas as medidas de biossegurança adotadas por eles nos ambientes hospitalares. E pasmem vocês, mas também a falta de equipamentos de proteção individual nos ambientes hospitalares, já tivemos muitos relatos disso acontecer também. É menos comum, mas acontece. Também favorece a contaminação dos próprios trabalhadores da área da saúde, né? Por essas doenças de via respiratória. Então, os acidentes ocupacionais, eles acontecem quando o trabalhador tem algum tipo de acidente lá, pela exposição dos agentes químicos, físicos ou biológicos no seu ambiente de trabalho. E também aqui, né, cabe ressaltar que não são só esses três, também riscos ergonômicos e também riscos de acidente. Vamos ver aqui o que é mais importante para a gente ir terminando. A gente pode ir passando essa parte aqui. Isso mesmo que eu queria chegar. A exposição ao material biológico pode ser definida. Então, são quatro exposições do trabalhador da área da saúde para se contaminar com algum micro-organismo. Então, pode ter uma exposição percutânea, ou seja, lesão provocada por instrumento pérfuro cortante, que é exatamente o que eu falei para vocês, essa situação do reencape da agulha,
ou de repente deixar cair um bisturi, uma lâmina de bisturi ou uma agulha no chão, e isso acaba né, entrando em contato ali com o membro inferior, por exemplo, do trabalhador. Por isso é importante usar, importante não, é norma utilizar o calçado fechado. Exposição em mucosas, e isso algo que a fisioterapia respiratória tem bastante contato, especialmente quando vai fazer o estímulo da tosse no paciente. Quando a gente pede para ele fazer uma tosse ativa e de repente não consegue, a gente vai e estimula a fúrcula, que é essa região aqui bem acima do externo, bem acima do externo. Se você pressionar ali, faz essa sensação de tosse, e de repente você precisa avaliar lá a característica do muco desse indivíduo, você pode acabar entrando em contato também. Ou quando vai fazer uma aspiração, enfim, o fisioterapeuta está muito exposto a contato com mucosa, tá, desses indivíduos, especialmente na fisiorrespiratória. Exposições cutâneas, ou seja, contato sobre algum ferimento aberto que o profissional possa ter. E mordidas. Sim, mordidas também, pessoal, são consideradas como exposição de risco quando envolvem a presença de sangue, tá? Então, são essas 4 exposições que, infelizmente, a gente pode ter contato de material biológico durante a prática ocupacional dentro dos serviços de saúde. Então, as infecções ocupacionais podem ser contraídas por meio da execução de atividades laborais, com o manejo de pacientes ou agentes infecciosos, ou da exposição a esses agentes, simplesmente por estarem presentes no ambiente de saúde. Embora sua prevenção seja difícil, o entendimento das fontes de contaminação e da cadeia epidemiológica permite que ações sejam direcionadas corretamente, interferindo na transmissão do agente biológico e reduzindo a doença desencadeada por esse micro-organismo. Dessa maneira, é necessário estabelecer medidas de prevenção de doenças infecciosas que refletem principalmente em mudanças do comportamento, postura e processos de trabalho. Então existem medidas institucionais e medidas individuais que vão que vão buscar minimizar o risco de contaminação nos ambientes de saúde. Então, as medidas institucionais, que são as medidas adotadas pela empresa, tanto pelo hospital, pela clínica, pelo ambulatório, enfim. Realizar treinamento e orientação quanto aos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção. Disponibilizar equipamentos de proteção individual e coletiva. Dispor recipientes apropriados para o descarte de perfuro cortantes, e aqui está a caixinha da Descarpac que eu falei para vocês. Para quem não conhece, até deveria ter colocado uma fotinho aqui para vocês. É uma caixa de papelão amarela, ela é escrita de preto, tem lá o símbolo do risco biológico, que é aqueles 3 semicírculos ao redor de um círculo central. E ela tem alças externas, que você não precise pegar ao redor da caixa, né? Pode ter uma agulha fincada ali ao redor da caixa, então não é aconselhável você pegar pelas bordas, por isso tem alças superiores. Ela é recolhida pelo setor ambiental da cidade, então ela não vai para o lixo normal, né, para o lixo comum. E ela tem um volume de armazenamento também, que não é o total da caixa, tá? Ele é 2/3 da caixa, tá? Exatamente para garantir essa proteção. Também a empresa deve dispor recipientes, devem supervisionar o estado
de vacina dos seus profissionais e promover campanhas de vacinação. Então, a própria empresa precisa ser criteriosa com relação à vacinação dos seus colaboradores, e tanto na hora da contratação quanto na manutenção desses trabalhadores ao longo do tempo. Sempre fazer campanhas de vacinação e imunização. E ainda fornecer instruções escritas e disponibilizar cartazes sobre os procedimentos a serem adotados no caso de acidentes. Já as medidas individuais, que são realizadas pelo indivíduo, que é manter o seu esquema de vacinação sempre atualizado e completo, adotar as precauções padrão, como utilizar luvas, óculos, máscara, jaleco, avental, quando tiver em contato de manipulação de secreções, né, ou de líquidos que venham do paciente, independente do diagnóstico, a gente precisa sempre encarar com receio de contaminação, tá? A gente não sabe o que as pessoas podem apresentar. Então, exatamente como agora que a gente precisa entrar em contato com as pessoas e imaginar que ela pode ser um vetor de contaminação, mesmo sem querer, mesmo sem saber, né? Com o nosso paciente também, especialmente em ambiente hospitalar ou em ambiente que a gente tenha contato com secreção, precisamos assumir que não sabemos o que a pessoa tem, né? Então ela pode ter qualquer coisa. Manter a atenção durante a realização dos procedimentos, manipular com cuidado agulhas e instrumentos pérfuro-cortantes e desprezar todo o material pérfuro-cortante nos recipientes adequados, sendo proibido o reencape. Tá? Em caso de exposição ao material biológico, são necessárias medidas que auxiliam na minimização do risco de soroconversão, ou seja, que é a contaminação. Nos casos de acidentes percutâneos ou cutâneos, as medidas iniciam com limpeza local, limpeza com água e sabão. Na exposição à mucosa, a primeira conduta é lavar o local com soro fisiológico. A avaliação ocupacional inicia pela anamnese, realizando a caracterização do paciente-fonte, análise do risco e notificação do acidente. E aqui abre-se um acidente de trabalho também, tá? Que é o CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho. Além disso, devem se analisar aspectos relacionados ao potencial de transmissão dos vírus da hepatite, HIV, para imunoglobulinas e medicamentos que sejam administrados para diminuir as chances de infecção. Agora finalizando, pessoal. Quem vocês consideram como responsável pelos acidentes com material biológico no ambiente de saúde? Pensem lá. A culpa é da empresa? A culpa é do paciente? A culpa é nossa? Ninguém tem culpa? Ou todos têm culpa? Muito bem, Agatha, pode ser. É um posicionamento. Muito relativo, né? Exatamente. Às vezes o funcionário não usa porque não quer, porque não gosta, porque é desconfortável, usa máscara, a gente está vendo muito isso, né? Ou falta orientação, ou a empresa não oferece também. Então, são situações, né? O importante é a gente sempre buscar se preservar, tá? Sempre pensar em nós, como profissionais da saúde, temos que nos preservar, tá? Desses riscos também. Certo? Então, fica aí uma reflexão final para vocês, tá, pessoal?
Por fim, eu coloquei aqui no finalzinho, né, a diferença, então, um resuminho sobre biossegurança legal e biossegurança praticada, para vocês terem esse resuminho. E, por fim, vocês, como futuros profissionais da saúde, que vão poder atuar em diferentes áreas da nossa profissão maravilhosa, que é a fisioterapia, vão ter contato direto com diversos ambientes, dependendo de para onde vocês vão, para onde vocês vão atuar. Mas, independente do local que vocês estejam, é necessário estarem conscientes, orientados e preparados para se proteger, para se preservar dos riscos inerentes ao local de trabalho de vocês, tá bom? Então, sempre prestem atenção, analisem de onde está vindo o risco, analisem quais são os riscos que podem acontecer, tá? E já busquem essa preservação, tá bom, pessoal? Muito bem, conseguimos finalizar a nossa aula de hoje. Muito bom. Dúvidas, pessoal, com relação à nossa aula de introdução à biossegurança? Eu vou subir para vocês o arquivo corrigido, né? Que ficou uma fotinho ali em cima do PDF. E vou subir o arquivo com as notas parciais também, tá bom? Certo, pessoal? Muito obrigada pela companhia de vocês esta noite. E é isso, né? Vou finalizar aqui.